Hoje, nós vamos descobrir um segredo na história de Lázaro que pode mudar para sempre o jeito que você enxerga o tempo de Deus. Sabe, existe um detalhe nessa passagem, um detalhe que está bem na nossa frente, mas que quase ninguém percebe. E quando ele é revelado, ele ilumina não só o milagre, mas o propósito por trás de cada aparente demora de Deus na nossa vida. E essa é a pergunta que fica martelando na nossa cabeça, não é? Vamos imaginar a cena. Um amigo do peito, alguém que Jesus amava de verdade, está morrendo. Aquele que tem todo o poder para curar recebe a notícia, mas, de propósito, ele escolhe esperar. O que é isso? Indiferença? Crueldade? Ou será que era, na verdade, a estratégia divina mais brilhante e calculada de todas as Escrituras? Essa frase de Marta, que João registrou, é o grito de um coração humano que está partido. É a mais pura expressão da nossa dor quando, aos nossos olhos, parece que Deus está atrasado, que Ele não chegou a tempo. E é essa dor que vai ser o nosso ponto de partida. Para entender esse mistério, não adianta uma leitura superficial. É preciso mergulhar fundo nas Escrituras, na cultura da época, no contexto. E é exatamente para isso que nós existimos. Nós, do canal Assim Aprendo, ensinamos a Bíblia como nenhum outro canal no YouTube. Quer aprender de verdade? Então você está no canal certo. E para a gente poder começar esse mergulho profundo, eu preciso saber se você está pronto para isso. Se estiver, digite amém aqui nos comentários, que esse gesto seja um selo no seu coração. Uma forma de dizer que você está aberto para receber o que Deus quer nos ensinar hoje. Vamos lá então, abra a sua Bíblia ou a sua mente em João capítulo 11. A história não começa com um milagre, não. Ela começa com uma angústia, com uma espera que, do nosso ponto de vista humano, desafia toda a lógica e todo o sentimento de afeto. Vamos analisar a cena com calma. Maria e Marta não mandam um recado qualquer, um recado formal. Elas apelam para a conexão mais forte que existia. Senhor, aquele a quem amas está doente. Elas estão ativando, digamos assim, a aliança da amizade. E a resposta de Jesus, lá no verso 4, já é profética. Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Mesmo assim, o verso 6 é chocante. Ele diz que, ao ouvir a notícia, Jesus ficou mais 2 dias no lugar onde estava. 2 dias inteiros enquanto seu amigo amado agonizava. E aqui eu preciso fazer uma pausa para a gente refletir quantas vezes na vida a gente já não se sentiu exatamente assim, no meio do desespero, clamando por uma ajuda de Deus que parece que não vem, enquanto o problema só aumenta. Essa história fala diretamente com esse sentimento que é universal na alma humana. Agora nós chegamos na chave que decodifica todo o mistério. Para entender por que Jesus demorou, a gente precisa abrir um parêntese na história e entender uma crença judaica do primeiro século que, infelizmente, a maioria das pessoas hoje em dia desconhece completamente. Olha só que interessante, os rabinos daquela época ensinavam que durante os 3 primeiros dias depois que alguém morria, a alma, o espírito da pessoa, ficava pairando ali perto do corpo, procurando uma chance de voltar. Era um período de vigília, de uma esperança mesmo que mínima. As famílias iam até os túmulos, chamavam pelo nome do falecido, mas isso tinha um prazo de validade. O 4º dia era a fronteira. Era o ponto final, sem chance de retorno. Culturalmente, era a declaração oficial de que a morte tinha vencido. O corpo já começava a se decompor a ponto de ficar irreconhecível, a alma partia em sua jornada final e o caso estava encerrado. Nenhum retorno era considerado possível. Percebe a diferença gritante? Essa barreira cultural é a chave de tudo. Agora, com essa chave cultural em mãos, a atitude de Jesus deixa de parecer um atraso e se revela o que ela realmente era: uma estratégia de precisão cirúrgica, um cálculo divino feito para manifestar uma glória que ninguém pudesse questionar. Vamos fazer a matemática de Deus aqui, passo a passo. Betânia ficava a mais ou menos 1 dia de viagem de onde Jesus estava. O mensageiro leva 1 dia para chegar até Jesus. Jesus espera de propósito por 2 dias. Depois, ele leva mais 1 dia para viajar até Betânia. 1 mais 2 mais 1. Total, 4 dias. A chegada de Jesus no 4º dia não foi uma coincidência, foi um agendamento divino. E essa precisão divina, essa mensagem de esperança, ela não tem fronteiras. Ela alcança pessoas em todos os cantos do mundo. E a gente gostaria muito de saber de qual cidade, estado ou país essa palavra está chegando até você hoje. Comenta aqui embaixo pra gente. É uma alegria imensa ver até onde essa comunidade de aprendizado se estende.
Mas a genialidade dessa estratégia fica ainda mais profunda quando a gente analisa a plateia. Jesus não escolheu apenas o tempo, não. Ele escolheu meticulosamente o público diante do qual ele realizaria o seu maior sinal até aquele momento. O texto de João 11, verso 19, diz que muitos dos judeus tinham vindo de Jerusalém para consolar a família, que era uma família importante na região. E aqui está um detalhe. No Evangelho de João, essa expressão "os judeus" quase sempre se refere aos adversários de Jesus. A elite religiosa, os fariseus, os escribas, eles não estavam ali como amigos, eles estavam ali como fiscais. E Jesus estava prestes a realizar o seu maior milagre público na frente dos seus piores inimigos. E aí, esse conteúdo está sendo esclarecedor para você? Está agregando valor ao seu conhecimento? Se a resposta for sim, antes da gente continuar, escreva um amém aqui nos comentários para nos sinalizar que esse estudo está cumprindo seu propósito. O seu amém tem o poder de estremecer o inferno. A própria Marta, a mulher prática da história, serve como a principal testemunha de que a morte era irreversível. A declaração dela é crua, é real. Senhor, já cheira mal. Não era um coma, não era um desmaio. O corpo de Lázaro estava em estado de putrefação. A prova física da morte era inegável para todo mundo que estava ali. E então, diante dos céticos, diante da prova física da decomposição, Jesus ignora completamente as leis da natureza. O texto grego diz que ele bradou com uma grande voz, ekraugassen, que é um grito de autoridade absoluta. Ele não pediu, ele ordenou. E a ordem dele atravessou o véu da morte e o impossível simplesmente aconteceu. Agora, vamos trazer essa verdade toda para a nossa vida. A história de Lázaro não é só sobre uma ressurreição que aconteceu lá no passado. Ela é um modelo divino de como nós devemos interpretar a nossa própria espera hoje. O ponto central que você precisa entender é este. O que a gente sente como uma demora de Deus não é negação, é preparação. Não é indiferença, é estratégia. Como o apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem. A espera é uma dessas coisas. Deus está usando o tempo para preparar o cenário para um milagre que ninguém, absolutamente ninguém, vai poder negar. Guarde esta frase no seu coração. Deus não chega atrasado, Ele chega no quarto dia da nossa vida. Ele se manifesta exatamente no momento em que a situação parece tão impossível que quando a resposta vier, todos, até os mais céticos, serão forçados a reconhecer que aquilo foi a mão soberana de Deus. E talvez alguém que está nos ouvindo agora esteja vivendo o seu próprio quarto dia. Uma situação que a lógica humana já declarou como morta e sepultada. Uma porta que parece que foi fechada para sempre. Um sonho que já foi entregue à desesperança. Essa palavra é para você hoje. Se essa mensagem falou forte ao seu coração, eu te convido a deixar um testemunho aqui nos comentários. Escreva "Meu quarto dia" e que o compartilhamento desta análise leve esperança para quem mais precisa ouvir. A sua curtida e a sua inscrição fortalecem o nosso ministério de ensino e permitem que mais revelações bíblicas como esta cheguem a mais e mais vidas. Lembre-se sempre, a espera nunca é em vão. O milagre do quarto dia existe para que a glória de Deus seja manifestada de uma forma que ninguém possa negar. A grande questão que fica é, será que nós temos a fé para confiar em Deus durante os silenciosos 3 primeiros dias, antes que a glória do quarto dia finalmente se manifeste? Reflita sobre isso. Assista ao próximo estudo do nosso canal, o link está aparecendo aqui na tela.